Olá pessoal, tudo bem? O MST promoveu nesse último sábado um mutirão de doação de alimentos e gás em conjunto com o Sindicato dos Petroleiros. A ação é a segunda no ano e a primeira em dimensão nacional. Ao todo, foram 15 toneladas de alimentos doados pelo MST e 500 cargas de gás de cozinha arrecadados e doados pelo Sindicato dos Petroleiros. Quem conversa conosco hoje é a Mirelle Gonçalves, integrante do MST Paraná, que trabalha com a relação do MST com o mundo urbano. Acompanhe o Notícias de hoje. Primeiro, eu queria agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando comigo, para a gente poder falar principalmente sobre a ação de sábado, né, que foi a doação de alimentos em conjunto com os petroleiros, né? Eu queria saber de você, assim, como é que foi essa entrega de alimentos? Como é que foi estar lá, fazendo essa doação? Como que foi a experiência, assim? Aqui em Curitiba é a segunda grande partilha de alimentos que a gente faz enquanto MST, né? Mas foi a primeira ação em conjunto da classe, né? Trabalhadores do campo, né? Doando o fruto do seu trabalho, os alimentos saudáveis, né? Vindo do território de ocupação. Então, todos os alimentos que vieram aqui para Curitiba ficaram 15 toneladas, né? De uma variedade grande de alimentos, entre 15 variedades de alimentos, vieram de um acampamento que chama Maira Sabrina, uma área ocupada, né, que há 20 anos está em luta pela legalização desse território. Antes da pandemia, esse acampamento estava com ameaça de despejo, né? Então, isso para a gente é muito significativo e muito importante para que chegue na cidade, né, esses frutos do nosso trabalho, e também chegue na cidade essa narrativa de que a reforma agrária ela é necessária, né, para a gente poder produzir comida para alimentar a população, né. Então, nesse território do Maira Sabrina, onde vivia uma família, hoje vivem 370. Então, esse processo começa muito antes, né, ele começa semanas antes, lá no Maira Sabrina, com as famílias colhendo, organizando a produção, né, descascando arroz, empacotando feijão, fazendo todo esse processo de organização dos alimentos. Eles chegaram aqui em Curitiba na sexta-feira à noite, então um outro grupo de militância do MST e outros parceiros e voluntários fizeram um grande mutirão para organizar as cestas. Então a gente organizou cestas entre 18 e 20 quilos para cada família e para poder entregar no sábado de manhã. Então, sábado de manhã a gente saiu bem cedinho lá do Xaxim, barracão onde a gente tinha montado as cestas, que é a nossa central de distribuição de produtos da reforma agrária, que antes era a central que distribuía os programas de alimentos, né, como o PAA e o PENAI, que foram cortados pelo governo atual. Então, isso também é muito significativo, né, porque eram alimentos saudáveis que chegavam tanto nas escolas, quanto nas redes, né, e nos coletivos que necessitavam desse auxílio, e hoje, infelizmente, não chegam mais, né? Então, a gente saiu de lá do Xaxim, desse barracão tão simbólico, e fomos até a primeira comunidade, que é a Portelinha. Ali começamos o processo de distribuição. Também nas comunidades teve um trabalho prévio, então as comunidades todas se organizaram previamente para receber, né, os alimentos e o gás. Então foi feito um cadastro das famílias, a gente conseguiu fazer um cadastro das famílias que no momento, todas as famílias, né, estão passando por necessidade, a gente está num processo muito difícil, né, de conseguir auxílio emergencial, né, quem perdeu trabalho, fazia diária, então a gente vê que a dimensão da periferia curitibana é grande, então a comunidade já estava organizada em filas. A gente também tem todas essas ações no estado cuidado muito, isso é muito importante falar nesse momento, porque Curitiba atingiu ontem um índice imenso de contaminação. Então, a gente chega ali no Portelinha, que é o primeiro território, que é importante falar também, é uma ocupação. Então, a gente chega ali, foram 320 famílias que a gente conseguiu distribuir ali na Portelinha. Saindo ali do Portelinha, a gente vai para o SIC, Sabará, né, numa
também uma associação de moradores. O Sabará é uma ocupação mais antiga, né? Então ela tem umas partes dela que já estão regularizadas, outras não. Então ali também foi feito um trabalho muito intenso de cadastro das famílias para a gente saber realmente quem estava precisando. Conseguimos ali no Sabará chegar, né, com as cestas e o gás para 150 famílias, né? Saindo ali do Portelinho, a gente foi para o Osternac, né, que é uma outra comunidade, que também é uma ocupação grande, que tem partes regularizadas, outras não. É uma ocupação de relocação, então muito do que foi desocupado aqui de Curitiba, da cidade, foi relocado para o Osternac, né? Tem uma associação de moradores lá que chama 23 de Agosto, muito organizada, com rede de padarias comunitárias. Aí lá a gente atendeu 93 famílias. Aí a outra comunidade que a gente atendeu chama Santão, mas foi através da Escola de Samba Embaixadores da Alegria, que também a gente acha muito significativo, porque é a impressão que a gente tem aqui. Curitiba não tem periferia e não tem samba. É como se Curitiba fosse um mundo à parte, assim, que não é Brasil. Então, né, gente, isso é uma grande mentira. Curitiba tem uma periferia imensa, né? E tem samba. Essa escola de samba é uma escola de samba popular, que faz um trabalho magnífico durante todo o ano. Aí, através dessa escola de samba, a gente chega nessa ocupação Santão, que tem protagonismo feminino, então é um grupo de mulheres que se organiza, e ali a gente conseguiu atingir 60 famílias. Então foi uma ação de dimensão ampla, né, que a gente conseguiu dimensionar bem o espectro da diversidade da periferia curitibana e desse território tão grande que fica tão invisibilizado, né. Então, para nós, assim, para a nossa militância, né, para a militância envolvida dos petroleiros, foi um dia de muita alegria de poder ter, né, nesse processo de isolamento, o privilégio de ter contato com a população, né, de 1 minuto ali na entrega, poder conversar, trocar uma palavra, né, dizer que, né, a gente está junto sim, que aqui a gente é o mesmo povo, apesar de estar lá no campo, né, e os outros aqui na cidade, a gente é o mesmo povo brasileiro que precisa se unir para conseguir mudar esse país. Então foi um dia de muita energização, assim, né? A gente se sentiu muito energizado nessa troca, né? De poder doar os frutos do nosso trabalho, né? Os petroleiros poderem doar o fruto do trabalho deles, né? O gás foi também uma arrecadação que eles fizeram na categoria, e eu acho muito bonita a forma que eles colocam isso, né? A nós, que somos os trabalhadores que estamos empregados agora, estamos ajudando os desempregados, e amanhã a gente não sabe se isso não vai se inverter. Trabalhadores e trabalhadoras se ajudando em um momento tão delicado quanto esse, que é o momento em que estamos passando de pandemia. O Pé Notícias de hoje fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.